A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Cléo João Mielewski, que é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, um dos maiores especialistas em plantabilidade e uma série de outros assuntos no Brasil. A gente vai entender um pouquinho daquilo que o Cléo João faz no dia a dia. Cléo, onde é que você arrumou essa assinatura? Mielewski. Como é que você tá bom? Tudo bem? Aqui. Tudo Um bem? grande abraço divino. Como é que você tá? Rapaz, já te entrevistei umas 10 vezes. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Até hoje eu tenho dificuldade de falar Mielewski. Esse nome é importante, né? Esse E nome, bonito. esse nome mais R$1 milhão na conta. Como é que você tá? Tudo bem, Cléo? Tudo bem? É uma satisfação estar aqui, né, Divino? Mais uma vez. Tu deixa muito tranquilo o entrevistado, né? Bem à vontade para falar desses assuntos. Isso é muito... A tua experiência, né, de muitos anos de vida, né, Divino? Eu tô velho, Cléo. Nós, né? Brincadeiras à parte, Cléo, a gente vai falar hoje sobre produtividade. O tema da nossa entrevista é Produtividade é o nome do jogo. E a gente começa com a pergunta básica. Por que produtividade hoje, na atualidade, é o nome do jogo? Divino, hoje os custos de produção aumentaram. E o preço das commodities, principalmente soja, vamos falar de soja, que é a maior commodity do mundo, está num preço historicamente baixo. Então a gente pode falar que a relação de troca está ruim para o Tá produtor ruim. rural. Hoje podemos até falar assim, qual é o custo de produção? 60 sacos. 60 sacos. 60 sacos. Se botar tudo na ponta da... Mas isso para quem arrenda ou para quem é proprietário? Se fosse arrendatário ou é proprietário, o custo de oportunidade tem que estar lá, né? Então não importa. O mesmo valor de arrendamento tem que constar no custo de produção, que a gente chama custo de oportunidade. Eu não pago arrendamento. Tem que colocar o custo do arrendamento. Ele poderia até arrendar a sua área, né? Vamos falar assim. Então, hoje, assim, o grande problema nosso da agricultura são os custos elevados. Você pegar hoje, fazer uma entrevista Divino, com N produtores, eles vão te falar de duas coisas. Juros altos e custo elevado. É incrível, essa é o nosso que nós estamos vivenciando em 2026. Juros elevados, porque essa quantidade de produtor que o agro está em recuperação judicial. Juros altos. Pegar todos que entraram em recuperação judicial, eles vão falar a mesma coisa. Juro elevado. Juro elevado. E os custos altos. Então, hoje, o que nós temos para enfrentar isso aí? Os juros elevados, taxa Selic a 15%, mais um tanto vira 22%. Isso é insustentável no agronegócio. Eu entrevistei o Paulo Hermann, deve ter o quê? Uns 30 dias por aí, aqui em Rio Verde. Entrevistei o Paulo e ele falou algo muito parecido com o que você está dizendo, que ele disse o seguinte: quando a soja estava lá a R$200 a saca, você podia errar do jeito que você quisesse, você ganhava dinheiro. Positivo. Com o preço que está hoje, e olha que ele falou de 110, que hoje nem está de 110, com 110 o erro já é inadmissível. Quer dizer, você já não pode errar mais como você podia antes. O custo do erro é muito alto, né, Cléo? É muito alto. E o produtor, o que ele pode fazer hoje que está nas mãos da porteira para dentro? Produtividade, produção. Isso ele tem que ter uma produção alta. Que está nas nossas mãos dos técnicos
e dele, produtor. Então, ele tem que buscar o quê? Produzir naquele alqueire, naquele hectare, o máximo possível, extrair do solo para poder enfrentar custos altos e juros altos. Esses dois temas é muito importante mesmo. Onde é que o produtor mais erra hoje? Porque, veja bem, a gente está o tempo inteiro falando, olha, ele vai buscar a melhor semente. Nos grupos de WhatsApp de produtor rural, a gente vê o tempo inteiro a discussão. Olha, qual semente que você está usando? Estou usando aquela do talhão tal, está indo bem, bababá. Então ele já busca a melhor semente, ele já está preocupado com o solo, em criar um perfil de solo, ele está preocupado com a plantabilidade, até você já falou desse assunto várias vezes. Onde é que está o vazamento aí? Onde é que a coisa não está acontecendo como deveria acontecer? O produtor, assim, ele cresceu muito. Vamos voltar 10 anos, uma década. Vamos voltar uma década. Se nós voltarmos 10 anos atrás, o produtor hoje, ele evoluiu demais na parte agronômica, na parte de produção. Muito. Eu vejo isso. Acompanho aqui há mais de 3 décadas, né? Então, assim, ele evoluiu muito em produtividade, mas só que alguma coisa está vazando. Por que não sobra para ele e ele não consegue fazer investimento em aquisição de máquinas, por exemplo? E é na comercialização. Então, assim, eu vejo como técnico de campo que sou, aonde que ele está errando mais? Ele tem condições de ainda produzir mais? Sim, cresceu, mas na comercialização eu vejo que ali, na hora de vender, ele está na mão das traders. E ele não tem alguém que possa auxiliá-lo. Se tu perguntar para 100 produtores aqui na região do Rio Verde, os 100 têm consultoria agronômica, mas não tem consultoria na parte comercial. Mas não tem por quê? Porque não procura. Tem poucos, eu sempre falo, às vezes ele peca muito na parte de vender a sua produção. É impressionante, Vino, quanto ele perde aí. É impressionante. Cresceu muito na parte de produtividade e também na parte de compra dos insumos. Mas não é muito, que muitos hoje participam de grupos de compra, estão comprando melhor. Sim, coto em vários lugares, isso eles melhoraram muito. Ainda dá para melhorar isso? Sim. Mas que eu vejo que eles estão pecando mais na hora de vender a sua produção. Vamos lá, você falou que hoje o custo são 60 sacas por hectare. A nossa região, que é uma região de altíssima performance, de alto uso de tecnologia, produtores muito bem informados, qual é a média de produtividade do produtor rural de Rio Verde, no geral? Se a gente for pegar um pelo outro, qual que é a média que a gente tem de produtividade aqui hoje? Hoje, Rio Verde, ano passado, Goiás fechou com 66 sacos de produção média do estado. 66. Então, assim, vamos pegar a média de Rio Verde do ano passado, que foi um ano espetacular, né, Divino? Ano passado, talvez, para nós atingir essa meta de novo de produção, vai demorar. Ano passado foi um ano entre safra e safrinha, acho que talvez a melhor produtividade de tanto soja e quanto safrinha dos últimos 30 anos. Agora sim, quanto Rio Verde é a média de Rio Verde e região? Vamos falar aqui, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Montevidéu. Regiões excepcionais. Excepcionais. Hoje talvez seja 70 sacas. 70 sacas. 68, 70 sacas, vamos falar assim. Então, assim, o que está sobrando para o produtor? É muito pouco. Porque se ele tem um custo direto de 60, está sobrando 8 sacos, no máximo 10. E ele tem ainda investimento para pagar dentro desse ano. Investimento que tem vencimento desse ano de investimento feito de máquinas, armazém, um outro tipo de investimento. E principalmente no pós-pandemia ali, acabou que o produtor meio que empolgado, tal, preço de commodity lá em cima, não sei o quê, e investiu muito. Isso aí tem esses investimentos para pagar 10 anos, mas chega o vencimento. Tem vencimento em 2026, 2027, até 2030. Então, assim, esse é o grande problema. O que nós temos uma visão, Divino? Podemos sair disso aí. Podia até me fazer uma pergunta. Então deixa eu fazer, ué. Me dá a oportunidade. Cléo, como é que o produtor sai dessa?
produzir mais, buscar mais produção. Hoje nós temos que buscar pelo menos mais de 80 sacos de média, talhões produzidos, mais de média. Aí sim ele tem um fôlego para enfrentar tudo isso que nós falamos, né? E sobrar lá pelo menos 20%, 25%, né? Sobrar para ele fazer novos investimentos. Então o produtor hoje tem que buscar urgentemente produtividade, tanto na soja como na safrinha, soja, milho, feijão, sorgo, enfim, girassol, as culturas que estão entrando na safrinha, né? Como é que o produtor da nossa região vai sair das 68, 70 sacas, em média, para 80 sacas? Eu vou chegar na 100, lá na frente eu vou chegar na 100, mas vamos chegar em 80 primeiro. Como é que o produtor vai sair das 68, 70 para 80? Isso aí é um negócio assim que nós demoramos aí 30 anos para alcançar 100 sacos. 30 anos. E ano passado nós tivemos bastante talhões aí que passou de 100. E nós reunimos todas as informações. Por que nós chegamos a esses famosos 3 dígitos, né? Tanta informação técnica e a gente chegou a alguma conclusão. Tem muita coisa ainda para melhorar, né? Eu com tanto tempo, aí 35 anos de rodagem no campo, foi o ano que talvez eu mais aprendi ano passado e esse ano, como chegar a 100 sacos. E nós estamos buscando. Ano passado nós tivemos 15 produtores, clientes da CJ Agrícola, que passaram de 100 sacos. Isso talhões, não média da fazenda, né? Que deu quase 2.000 hectares, o tamanho dessa área. A gente reuniu toda a informação, né, de plantadeira, qual marca de plantadeira, como é que estava a plantabilidade, qual biológico que ele usou no suco, na parte aérea, químico, controle de doenças, pragas e, enfim, ervas daninhas, o que ele fez para estruturar a planta, para regular a planta, enfim. A coisa tem uma evolução divina. Voltar alguns anos atrás, a gente tinha que se atualizar anualmente como agrônomo. E depois passou mais alguns anos, semestralmente. Hoje nós temos que se atualizar mensalmente. De tanta informação que vem para o mercado no agro. É impressionante. Toda semana tem uma coisa nova. E nós temos que estar, nós que somos donos de consultoria, extremamente afinado com isso aí, com novidades no mercado brasileiro. O agro brasileiro, Divino, é impressionante de informação nova. De todos os lugares, tanto, principalmente agora, os biológicos chegando, fazendo diferença, o pessoal turbinando os biológicos agora com um produto chamado RNA mensageiro. Está chegando na quarta geração dos biológicos. Quarta geração. E isso aí a gente está vendo o que faz com o produtor que ele tem na mão para chegar. Essa foi a tua pergunta? Deixa eu até reformular a pergunta. Eu vou até reformular. Eu perguntei como é que vai fazer para sair de 68, 70 para 80, né? É mais difícil sair de 68 e chegar a 80 ou aquele que está em 80 chegar a 100? Muito mais difícil para chegar em 100. Ah, tá. Se ele não pula de 68, 70 para 100. Pode ter um talhão lá, que foi uma coisa. Agora, ele tem que subir uma escala. 70, 75, 80, 85. Não dá para furar a fila. Não fura a fila. Para entender várias coisas. Qual a variedade mais responsiva hoje dessas 50 que estão sendo plantadas aqui na região? Hoje nós temos 50 variedades de soja que entregam isso aí. Qual a responsividade? Começa lá na variedade, que te entrega isso. Tem que ter um estudo grande em vários itens dentro do processo produtivo. A variedade plantada, vamos pegar aí, sei lá, Olimpo, que é um nome que todo mundo fala, né? Perfeito. Eu plantei, o Cleo João, meu vizinho, plantou. Não quer dizer que nós, somente pelo fato de sermos vizinhos, estarmos ali próximos, vamos ter a mesma produtividade dessa mesma variedade. É diferente? É diferente. Eu tinha um professor que foi professor meu lá em Passo Fundo, Dirceu Gazen. Saudoso, né? Saudoso Dirceu. Ele dizia assim, se resume em 3 palavras, capricho, capricho e capricho. Sempre. Talvez vamos voltar um pouquinho. Primeiro passo, o produtor conhecer todos os seus talhões. Esse raio-x completo. É o primeiro passo. Como é que está isso de 0 a 20 e de 20 a 40?
ele tem que ter 2 camadas estratificadas de informações. Essas informações, Divino, ele tem que ter na palma da mão, com a sua consultoria contratada. Como é que está seu cálcio de 0 a 20, de 20 a 40, o teu magnésio, como é que ele está em cima e embaixo. Vou falar desses dois só. Quem tem um cálcio, 5 centimol, aqui em cima, e aqui embaixo tem 2,5, o magnésio aqui em cima de 0 a 20, 2 centimol, e aqui embaixo, 1,5, 1,2, ele está produzindo próximo de 3 dígitos. O que esse cara fez? O que esse produtor fez? Perfil de solo. Se ele não tem isso, está tudo resumido, quando faz uma análise de 0 a 20, e depois não faz de 20 a 40, não olhar aqui embaixo, como é que está. Eu falei cálcio, magnésio, mas vamos buscar outros. Fósforo, potássio, enxofre, o seu pH ali embaixo, boro, cobre, manganês, zinco, molibdênio e níquel. Então eu falei 12 nutrientes que fazem um conjunto de nutrição, de fertilidade do solo. Primeiro passo é isso aí. Mapear isso aí, georreferenciar. Uns chamavam de agricultura de precisão, que hoje é agricultura de decisão. Estão mudando os nomes. Quanto tempo leva para você criar um perfil de solo? Perfil de solo, primeiro mapear isso, ver como é que está. Para o consultor dizer assim, você tem que começar nesse talhão, precisa usar uma grade pesada, precisa usar um subsolador, está compactado ou não. Então, assim, primeiro passo, fazer esse mapeamento. O diagnóstico do solo. Diagnóstico, a palavra-chave. Diagnóstico. Saber diagnosticar o solo. Esse é o primeiro ponto. É o ponto de partida para chegar em outros mais que nós vamos falar daqui a pouco. Então, assim, como é que está lá embaixo? Aqui em cima, às vezes está perfeito. Aí chega da 15 dias, 20 dias de falta de chuva, acabou tudo que ele fez da superfície para cima. Porque a planta não enraizou, não nodulou, enfim. Primeiro passo, lá embaixo. Nós olhávamos muito de 0 a 20. Hoje os senhores têm que ter um olho clínico de 20 a 40 centímetros de produção. De profundidade. Lá embaixo. Tem gente falando já agora a 50 centímetros. Um produtor já me procurou e pediu, eu quero análise 50. Eu quero saber como é que está lá embaixo. Para me preparar para os veranicos. Ou seja, não é mais importante a quantidade de terra que se tem, mas a qualidade do solo que você tem amostrado. Primeiro passo, amostrar isso bem. E com equipamentos modernos de amostragem de solo. Que isso aí também mudou muito. Como amostrar lá embaixo sem contaminar essa coleta. Muito importante. Então, assim, hoje deu uma reviravolta, tem equipamentos para coleta de solo. É nisso aí. Você falou de produtores. Quantos produtores recolheram acima de 15. 15. O que esses 15 tinham em comum? Primeiro passo. Todos eles que colheram acima de 100 sacos, eles tinham feito perfil de solo. Tinham lá embaixo pH, cálcio e magnésio, eu falo dos 3, pH, cálcio e magnésio, ou seja, o calcário estava a 40 centímetros de profundidade. Isso vem do calcário. pH, cálcio e magnésio. O cálcio e magnésio subiu, o pH vem de carona. Então, assim, e a saturação de base? A saturação de base é somar mais hidrogênio e alumínio e aí dá a saturação das bases. Quais são as bases do solo? Cálcio, magnésio e potássio. Muitos conhecem esse nome. Saturação de base. Muito falado, muito comentado no meio do agro, né? Então, assim, hoje nós temos que especificar isso. Se detalhes, para te chegar de 80 para 100, que foi a tua pergunta, já é um pente fino. Pode ter um talhão que colheu, mas fazer uma média alta, e nós temos que começar com isso. Esse diagnóstico do solo. E depois vir qual é o segundo item de importância, Divino. Né? Perfil de solo seria, dá para falar o número 1, disparado. Perfil de solo. Saber fazer isso. Que a Bahia fez isso, aquela gauchada lá, Divino, quebrou 5 vezes. Quantos eles não fizeram perfil de solo? Lá no oeste baiano, naquela areia, 10 a 12 de argila, hoje todos melhoraram de vida com perfil de solo. Né?
e ter esses números, equilíbrio de nutrientes da fertilidade do solo, que seria, assim, um segundo item de importância, de peso, para chegar aos 100 sacos. Então, o primeiro perfil, o segundo... Fertilidade do solo, desse nutriente, que seria o segundo, que eu falei de pH, cálcio, magnésio, Certo. fósforo, potássio, enxofre, que são chamados os macronutrientes do solo. Aí vem os micronutrientes, boro, cobre, manganês, zinco, molibdênio e níquel, que são chamados os micronutrientes. Então tem que estar em equilíbrio isso aí. Às vezes está faltando 2. Tu está com boro e cobre muito baixo. Não vai chegar a ação. Primeiro, então, tu tem que fazer esse diagnóstico, ver quais estão faltando no solo. Às vezes é principalmente o boro, o cobre. Esse ano a gente viu muita carência de cobre, cara, na folha da soja, na análise foliar. Muito. Cobre está tirando produtividade de cobre. Então, esse diagnóstico, esse olho clínico, nós temos que ter. É o primeiro passo, né? Perfil, fertilidade do solo. E terceiro é a plantadeira de vem. Está em terceiro lugar hoje. Plantadeira, cara. Impressionante hoje a plantadeira como entrega produção. Dá para falar assim de boca cheia, de 15%. Pois é, mas o que muda? É a marca da plantadeira, é a idade da plantadeira, é a regulagem da plantadeira. Onde é que está o pulo do gato aí na plantadeira? Dá para falar que é a regulagem. Regulagem. Não precisa de ser a mais top das top do verão, não. Às vezes o produtor, muitos clientes nossos, Léo, esse aqui é minha máquina, vai ter que fazer ela plantar. Beleza. Essa aqui é. Então vamos fazer ela plantar. Mas algumas pecinhas para comprar aí, o senhor tem dinheiro? Tem. Então começa todo o processo. Existe uma palavra, coeficiente de variação, que eu acho que já muita gente já deve ter falado. O que é coeficiente de variação? A distribuição horizontal das sementes. Eu estou botando 10 sementes por metro. Certo. Vamos facilitar o nosso bate-papo. 10 sementes por metro. Essa semente tem que estar a 10 centímetros uma da outra, uma da outra. Esse coeficiente de variação horizontal não pode ter uma dupla, um espaço. Uma a 10, outra a 15, a outra a 7. Dupla, tripla, aonde isso regula muito fácil hoje na plantadeira esses defeitos. Ela pode ser uma plantadeira velhinha, mas nós temos que corrigir o CV, coeficiente de variação horizontal, e também CV coeficiente de variação vertical, onde que ela fica mais funda e mais rasa. 2 itens importantes na regulagem da plantadeira. Aí entra ali envelopamento. O envelopamento, como que envelopa. Aonde que nós temos que evitar o envelopamento? No disco de corte, é ali que é. O que é envelopamento? Na hora que for cortar a palha, o disco de corte, ele tem que afastar essa palha. No momento que ele empurrou pedaços, fragmentos de restos culturais da cultura anterior, isso chama-se envelopamento, e fica junto da semente. E esse processo de mineralização dessa palhada, que muita gente diz assim, fermentação, fermentou, é o envelopamento. Que aí vai correr um processo de alelopatia, né? E vai essa semente, que deve estar com uma germinação boa quando ela foi colocada e um vigor acima de 90, vai vir estiolada. O que é estiolamento? É um filetão que vai pescocinho que vai dar 5 vagos. Então, assim, 2, 3 itens da plantabilidade que tem que fazer ela perfeita. Hoje tem até aplicativo, hoje que te regula a plantadeira pelo aplicativo do celular. Então, assim, isso tem um peso de importância. Nós falamos de perfil. Fertilidade, plantabilidade, plantadeira. Agora, marcas de plantadeiras também entregam. Tem umas que não entregam e umas que entregam. Né? Lógico, eu não vai falar de marcas aqui. Essas 25 marcas comerciais que tem no Brasil hoje, a gente já analisou todas. 25 marcas de plantadeira. Tem uns que entregam e outros não entregam. As mais antigas, as convencionais, né? Depois partiu o produtor foi melhorando,
chegou as pneumáticas, são famosas plantadeiras a ar, né? Que te entregam maior qualidade. Sim, as pneumáticas te entregam maior qualidade, tanto pneumática lá no disco de corte, né? A pressão do disco de corte hoje tu dá dentro da cabine do trator. Né? Pneumático, com bolsões, bexigão a ar. Ali no carrinho também da semente, com ar, tu dá pressão lá de dentro. Delta Force, tem outros nomes que se chamam aí. Né? Então, assim, e no dosador de semente, talvez o item principal da plantadeira é o dosador de semente. Dosador de semente. Pneumático, que nós temos o Precision Plant, o Selênio, né? O Precision Plant é o mais antigo americano, que é o mais famoso e bom, muito bom. Então, assim, o produtor hoje, às vezes faz calagem, gessagem, uma bela adubação, e na hora de plantar, toca o pau. Velocidade errada, Calibragem da plantadeira errada. pressa demais da conta. Todo esse serviço que ele fez não vai ser entregue. 15% da produção, que isso é 10 sacos por hectare, 15% dá 10 sacos por hectare, 10 sacos por hectare, às vezes até mais, 12 sacos por hectare, fica escondido atrás da plantadeira. Se escondeu atrás da plantadeira. É uma produção oculta. Por que eu não produzi? Fiz isso, fiz aquilo, joguei ótimos insumos. Foi na hora de plantar que ele não fez um bom trabalho. Então, a plantabilidade hoje assim, está em terceiro lugar de entrega de produtividade. Falo isso de boca cheia, que eu estou trabalhando em plantabilidade já tem alguns anos. Então, assim, a gente está afinando, melhorou muito de 5 anos para cá. O produtor melhorou demais, muito. Venda a colhedeira, ela está lá 8 meses parada no barracão, 8 meses por ano, 9 meses por ano, aluga e compra 2 plantadeiras de última geração. E muitos fizeram e veio me abraçar depois. Me entregaram. Subi minha produção. Muitos vêm relatar depois devido a essa máquina aí. Esse ano, então, foi vários que me falaram. Bacana. Então, nós já temos 3 itens aqui que elevam a produtividade. Tem mais algum? Palhada. Dá para dizer que está em 4º lugar. Plantas de serviço, plantas de cobertura, tem vários nomes. As braquiárias. Tem que ter hoje plantas de cobertura. É impressionante. A gente tem um termômetro digital para medir a temperatura do solo, que não tem palhada, chega a 60 graus Celsius. A microbiologia do solo vai tudo embora. Esse micro-organismo, esses biológicos que foi colocado no suco de plantio, não vão sobreviver acima de 30 graus. Eu botei o Bradyrizóbio, Azoosperilo, Tricoderma, Bacilo, 3 cepas, solubilizador de fósforo, protetor de biológico dentro do tanque e botou numa temperatura a 45 graus dentro do suco. Morreu tudo. Morreu tudo. Então, assim, palhada seria um suporte para manter essa temperatura. E é impressionante, quando a gente chega ali, num lugar que tem palhada, vamos falar 10 centímetros, e num lugar que não tem, chega a dar 20, 25 graus a menos ali embaixo de temperatura. A gente mede isso toda hora de venda. Então, assim, palhada, ter palhada de cobertura. Impressionante os benefícios da palhada. Depois. Dá para falar assim, bom, o que nós temos? Não pode ter esses talhões com impedimento físico. Impedimento físico. Olha que nome bonito. O que é impedimento físico? Compactação do solo. Como é que se analisa a compactação do solo? Como é que se mede compactação do solo? O adensamento do solo é tudo a mesma coisa de venda. A gente hoje, quando vai arrancar um pé de soja, esse pé está um L. A raiz faz um L. O que é isso? Compactação. Isso chama-se impedimento físico. Quando ele faz um S, a raiz pivotante da soja, é impedimento químico. Alguma coisa ali quimicamente fez essa raiz pivotante. A gente fala assim, o S do Senna, né, que é um impedimento químico. Então, muitas propriedades têm compactação também. Tem que saber avaliar isso, essa compactação, como é que vai fazer a descompactação. Ela pode ser com plantas de cobertura, com raízes agressivas, ou às vezes uma operação mais drástica.
com subsolagem, com gradagem, enfim. Mas primeiro entender isso. Quantos megapascal tem de compactação ali? Essa avaliação é importante. E hoje tem equipamento para isso. Mas todo mundo tem. Então, assim, o agrônomo que não tiver um equipamento para fazer essa medição, ele tem que ir para o mercado e adquiri-lo. Então, hoje, se faz, até com trincheiras o solo dá para medir, sem os penetrômetros dá para medir compactação. Né? Então, hoje está ao alcance do consultor, do técnico, do agrônomo, ou da fazenda, também ter isso na propriedade. Não só depender de terceiros. O produtor tem que correr atrás das coisas. Não só vem aqui e faça, vem aqui e faça. O produtor tem que correr atrás do que ele tem que tem de bom no mercado para fazer as avaliações. Então, assim, compactação e nematóide para fechar, né? Nematóide para fechar os itens de importância. Esse é da análise. Esse é. Então, assim, produtores tendo grandes perdas por nematóide. Muito. Hoje o Brasil perde, na média brasileira, um estudo feito, se não me engano, não sei se foi pela USP, foi feito, e todos os anos faz essa avaliação, 10 sacos por hectare. Isso é 15% da produção de vida. É muita coisa. Brasileira, 10 sacos, 15% perdas por nematóides. Então, assim, saber identificar o que é pratilencos, o que é cisto, qual raça de cisto, nematóide das lesões, né? Então, assim, saber identificar isso e se tem nematóide, né? Tentar fazer alguma coisa. Então, hoje tem variedades resistentes a nematóide de cisto, muito, né? Algumas já resistentes ou toleram nematóide de pratilencos divina, que é uma coisa nova desse ano. Variedades que estão tolerando nematóide de pratilencos. Então, por isso que a gente diz assim, tem que se atualizar mensalmente sobre isso, essa enxurrada de informação da pesquisa, né? Hoje o Rio Verde tem 24 estações de pesquisa, é uma enxurrada de informações diariamente, e o técnico que não tiver atualizado vai ficar fora do mercado. Então, assim, para adquirir essas informações para passar para o produtor, que às vezes é o cliente dele, o assistido dele, né? Então, para nós chegarmos a 3 dígitos, tem que ficar focado nesses itens que acabamos de falar. Eu tenho mais coisa para conversar com você, tem muita coisa para conversar com você, mas o tempo já está no final, já acabou. Eu gostaria de te convidar para semana que vem a gente bater outro papo. Pode ser. Pode ser, Claro. para a gente falar de estruturação de planta, que é importante. Muito É importante. um assunto importante, mas eu acho que a gente precisa de começar a prosa do zero, Do zero. né? A gente falar de estruturação de planta. Como é que está a questão da colheita? Porque a chuva, eu acho que tem dados aí, parece que nunca choveu tanto em janeiro e fevereiro como tem chovido esse ano. Então, são problemas na hora da colheita, né? E nós temos plantio do milho, né? Eu acho que é um outro assunto que a gente pode falar. Pode. Semana que vem podemos estar juntos? Vamos. Essa estruturação de plantas, importantíssimo. Está muito na moda hoje como que estrutura a planta. É com hormônios, é com população, é com outra coisa. É um assunto assim, ó, importante, Divino. Então nós vamos tirar um programa, um podcast para falar desse assunto. Pode ser? Perfeito. Foi uma honra recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Quando você fala, assim, a gente tem que calar e ouvir porque é uma aula. Realmente é uma aula. É muito bom te ouvir. Obrigado, Cléo. Mas eu que agradeço também, né? Teu programa aí que está cada dia melhor, né? Vamos falar assim. Aos 4 cantos, né, Divino? Graças. É verdade. Deus é bom demais. Deus me ama demais. Isso é fruto do teu trabalho, né? Não adianta. É teu trabalho. Amigo, obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com o Cléo João Emielewski. Não errei o nome dele agora. Cléo João Emielewski, engenheiro agrônomo, já há 3 décadas trabalhando aqui no Sudoeste Goiano, pesquisando. É aquele homem que estuda muito, vai à prática, coloca a bota no barro para entender o que o produtor tem que fazer. Ele tem uma meta na cabeça dele, é fazer com que o produtor rural chegue a 100 sacas por hectare. 15 ele já conseguiu agora ano passado,
e continua o trabalho dele, a missão dele de fazer com que essa produtividade aumente cada vez mais. E ele volta semana que vem para falar de outros assuntos importantes aqui. Se você gostou da prosa, deixa um gostei, compartilhe com um monte de gente, com o máximo possível de pessoas que você puder. Deixe comentários para a gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.